Peguei o pernilongo! Fala, meus queridos, dessa vez eu tô aqui pra falar, aproveitando um pouquinho o gancho de ontem, do vídeo de ontem, né? Eu quero falar um pouquinho sobre medos. Assim, os medos todo mundo tem medo de alguma coisa. Não tem como você nunca ter tido medo, nunca ter receio de fazer alguma coisa, Você não consegue ser corajoso para tudo. A não ser que você tenha bons pais e pais que sabem muito bem lidar com medo. E mesmo assim, você vai ter medo. Você vai ter medo. Não importa a vida que você tenha. Não importa o mais corajoso que você seja. E assim, nós temos medos muito, mas muito comuns. A gente consegue listar os medos que nós humanos temos em poucas linhas. Que são principalmente medo de não ser bom o suficiente, que é um medo que eu tenho cuidado ultimamente. É o medo do que os outros vão pensar, um medo que depende muito de como você olha para as outras pessoas, de como você acha que as outras pessoas se importam o suficiente com você. E assim, independente dos medos que existem, todos eles nada mais é do que algo que existe para tentar te cultivar, tentar te preservar. Preservar a sua vida, preservar o seu bem-estar, a sua vida em grupo. E é justamente isso que às vezes acaba saindo errado. Por causa que, assim, o medo ele existe para preservar a nossa vida, existe para tentar nos ajudar a não fazer coisas que possam colocar em risco a nossa vida, as nossas relações. Mas assim, esse medo nada mais é do que algo que quando não é um medo bem colocado, bem lapidado, digamos assim. Lapidado, um medo bem feito. Um medo bem colocado no seu lugar, ele te trava. Ele te trava e faz você não conseguir fazer as coisas. E é exatamente isso que às vezes a gente tem problemas. É isso que às vezes causa os nossos problemas. Porque o medo que não está colocado no seu próprio lugar, no lugar certo, na intensidade certa, é um problema. É um problema porque ele te trava, não te deixa fazer as coisas que você deveria poder fazer, deveria conseguir fazer. E o medo nada mais é do que... é como se fosse um alarme. Um alarme que às vezes toca por muito pouco. É uma sensibilidade muito pequena, uma sensibilidade... Ele fica às vezes tão sensível ao problema, tão sensível a alguma coisa que teoricamente seria prejudicial para você, que ele acaba atrapalhando. Ele acaba tocando, esse alarme ele acaba tocando toda hora. Acaba tocando por qualquer coisa. E assim, muitas das vezes, a única coisa que a gente precisa fazer para colocar esse medo no lugar dele, para colocar esse medo para funcionar do jeito que deveria funcionar, é entendendo o porquê desse medo. Entendendo por que, por exemplo, eu sendo tímido, por que eu sou tímido? Por que eu tenho medo de interagir com as pessoas? Por que eu tenho medo de falar alguma coisa que eu gostaria de falar? Assim,
na timidez, a gente tem muito esse problema do que os outros vão pensar, que talvez você possa não ser bom o suficiente, que talvez aquilo que você diga não seja aquilo que seja socialmente aceitável. Só que às vezes a gente esquece de se expor, de colocar à prova esse medo que a gente tem, colocar pra fora esse medo, pra colocar ele à prova, pra dizer pra gente, pra nós mesmos, talvez aquele medo não seja um medo do que vai realmente acontecer. Porque muitas das vezes a gente pode fazer alguma coisa que talvez não seja totalmente aceita. Vai também no bom senso, claro. Mas às vezes a gente pode fazer alguma coisa falar alguma coisa que talvez não seja socialmente muito bem aceita, mas você pode reformular, você pode repensar, você pode se explicar ou até se mudar para se colocar numa situação socialmente aceita. Você não precisa estar certo 100% do tempo. Você não precisa falar o que é realmente certo 100% do tempo. Você pode estar errado. E as pessoas não ligam para isso. As pessoas não ligam de você estar certo 100% do tempo. O mundo não gira ao seu redor. Pode parecer esquisito, pode parecer estranho, mas assim, comece a prestar atenção nas pessoas. As pessoas, elas estão cada uma no seu mundo. Cada uma delas é protagonista da própria vida. Cada uma delas está cuidando da própria vida. Por que deveria ser diferente com você? Tudo que as pessoas reparam em você tem relação a elas. Tudo que as pessoas fazem em relação a você tem relação a elas. E é exatamente isso que a gente precisa entender para poder tirar principalmente esse peso social. E assim, a gente precisa enfrentar o nosso medo, colocar ele à prova, entender ele e mostrar para nós mesmos que, na verdade, aquele medo ele só está mal colocado, só está muito sensibilizado, talvez colocado de uma forma que não era para ser colocado. Opa! Talvez ele esteja sensível demais. E você só precisa mostrar para si mesmo que não precisa ser tão sensível. Que você pode ser mais maleável, que você pode se deixar levar mais. Que você pode ficar tranquilo. Uma árvore, ela só cresce se ela se permite crescer. Ela não tem certeza nunca que amanhã ela vai estar viva, que amanhã ela vai estar de pé. Um marinheiro, ele não tem certeza de que o mar vai estar bom. Ele se arrisca. E estando certo ou errado, com certeza ou não, o importante é caminhar. O importante é a gente ir pra cima e fazer acontecer. Mostrar pra nós mesmos que, independente do que seja, independente de como seja, independente do que for, tá tudo bem. E bom, meus queridos, falando um pouquinho sobre medo, sobre ser um pouquinho medo. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí embaixo, porque vai ser uma gratificação muito grande te ter aqui, estar te ajudando, estar com você aqui do meu lado, junto nessa jornada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e esse crescimento pessoal que eu quero ajudar, eu quero estar do seu lado, eu quero fazer acontecer junto com você.
Então, meus queridos, se você ainda não deu like nesse vídeo, dá o seu like aí, deixa o seu feedback pra mim, deixa eu saber o que você achou desse vídeo. Se você tem algum medo que você gostaria que eu falasse, alguma coisa alguma questão que talvez você tenha alguma dúvida, talvez que você quisesse conversar com alguém, talvez que você quisesse saber sobre, eu estou aqui à disposição. Deixa aqui nos comentários que talvez no próximo vídeo eu possa até responder sua pergunta, responder o seu comentário em vídeo. Então, meus queridos, muito obrigado de coração por estarem aqui e não seja só bom, seja melhor. Seja a melhor versão de você. Até o próximo vídeo.